Fala galera, Felipe Melo para mais um vídeo aqui com vocês e estou trazendo novamente uma questão de análise de circuitos da lista de exercícios da disciplina de circuitos e eletricidade de circuitos para computação 1 do curso de engenharia de computação na Universidade Federal da Paraíba. E aqui é uma questão de equivalentes de Thevenin e de Norton, uma questão nova aqui que sai um pouco do padrão do que a gente já vinha resolvendo, né? Então eu vou ler a questão aqui. O galvanômetro é um dispositivo utilizado pela sua sensibilidade para detectar e medir correntes elétricas contínuas de pequena intensidade e entra como componente nos amperímetros usados para medir correntes elétricas mais intensas e voltímetros usados para medir diferença de potencial elétrico. Aí fala aqui para gravar um vídeo, encontre os circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton para os terminais AB do circuito abaixo. Um galvômetro com uma resistência de 40 ohms é utilizado para medir a corrente do circuito. Qual a leitura do galvanômetro? Beleza. Qual seria a resistência RL inserida nos terminais AB para que a transferência de potência para esta carga seja máxima? Beleza, então vamos lá. Só um detalhe aqui que o simulador não tem galvanômetro, o simulador que eu utilizo que é o Falstad, então eu tive que alterar aqui para um amperímetro, mas ambos vão fazer a medida da corrente, então não tem nenhum problema, vai dar o mesmo resultado. Então vamos aqui para a resolução em si. Então eu transcrevi para cá. Então essa aqui é a questão, né? Temos aqui um resistor de 3K, outro de 1K, um de 400 ohms, outro de 600 e o nosso galvanômetro em série com um resistor de 40 ohms, né? E temos aqui também uma fonte de 220 volts. Então eu fiz aqui uma resistência equivalente, né? Você pega aqui, você remove esse galvanômetro e faz os 3K em paralelo com os 1000 e faz 400 em paralelo com 600 e os dois em paralelo estão em série. Então, fazendo isso daqui em série, esses dois resistores em paralelo, em série com esses dois em paralelo, aí a gente vai obter aqui uma resistência equivalente de 990, né? Lembrando que para fazer a resistência equivalente de dois resistores em paralelo, basta você fazer o seguinte, pegar o resistor 1 vezes o resistor 2 e sobre o resistor 1 mais o resistor 2. Aí a gente vai ter a nossa resistência equivalente de um resistor em paralelo. E aí a gente faz as duas resistências equivalentes dos dois resistores que estão em paralelo, né? No caso dos 4 resistores, e aí a gente faz os dois em série. Aí a gente obtém os 990 ohms. Isso aqui vai ser relevante mais para frente, né? Por enquanto isso daí não vai ser tão relevante. Então temos aqui o nosso circuito, novamente isso aqui sem o galvanômetro. E aí a gente tem uma corrente X que desce para cá e temos duas malhas, né? Que é a I2, que na verdade a I2 é tudo isso aqui, viu? Só que sem o galvanômetro. A gente meio que faz uma super malha como se fosse uma fonte de corrente. A gente remove, né, o que está ali no meio e faz em volta. A mesma coisa a gente faz com a mesma coisa a gente vai fazer aqui com a malha 1. A gente vai só analisar e vamos ter a nossa equação. Então, temos aqui a equação 1, que vai ser 4001, que é 3 mais 1, aí dá 4001, menos 4002, porque está em sentido horário. Então, tá entrando, essa corrente aqui está entrando pelo polo, a I2 está entrando pelo polo negativo, enquanto o I1 está entrando pelo polo positivo, né? Já que a gente está analisando o I1. Então, 4001 menos 4002 igual aos 220 volts. Aqui ficaria menos 220 e como a gente jogou para o outro lado fica 220, né? Já que a gente estava entrando pelo polo negativo, ficaria negativo aqui na equação. Então temos a mesma coisa aqui para I2, só que I2 a gente tem aqui 1000. A gente analisando, a gente tem aqui 1000 mais 4000. Então a gente tem 5002.
Só que desse lado aqui a gente está dividindo com I1. Então vai ficar menos 4001, porque I1 está vindo de cima, enquanto I2 está indo de baixo. Só que como estamos analisando I2, quem vai ficar negativo é I1, porque o polo negativo está entrando pelo polo negativo de I1. Então fica 5002 menos 4001, só que não temos fonte de tensão aqui em I2, então é igual a zero, não temos nenhuma constante. Então a gente fazendo I1 menos I2, a gente vai obter 0,055. E aí a gente vai ter I1 que vai ser 0,055 mais I2. Certo? E aí a gente vai, como a gente definiu que I1 é isso daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir na equação, que é essa daqui, menos 4 e 1 mais 5 e 2. Lembrando que isso aqui foi uma simplificação, né, da equação de 2. A gente simplesmente fez a manipulação e jogamos pro outro lado. Isso aqui fica 0,055 porque eu dividi isso aqui por 4.000, né? Então, dividindo isso aqui por 4.000, isso por 4.000, isso por 4.000, a gente obtém isso daqui. Aí a gente define que jogando I2 para o outro lado fica I1 igual a 0,055 mais I2. E como I1 é isso daqui, a gente vai deixar só em função de 2 jogando na outra equação, que é essa daqui, que foi a equação de 2 que obtivemos, né? Obtivemos não, que obtemos. Obtivemos é brincadeira, né? Obtemos aqui. E aí a gente vai manipulando essa equação, isolando I2, a gente vai descobrir que I2 na verdade é 0,22 amperes. Certo? E descobrindo que I2 é 0,22 amperes, o que a gente vai fazer? Vamos tacar na equação que tem I1 para descobrir o que é I1. E aí aqui a gente só vai pegar 0,055 e somar com I2. É o que a gente consegue fazer para descobrir I1 facilmente. Aqui, ó, é a equação mais simples que temos. E aí a gente descobre que I1 na verdade é 0,275 amperes. Então aqui a gente vai ter a tensão de A e a tensão de B. A tensão de A a gente vai definir por 600 vezes I2, né, que vai ser igual a 132 volts. E temos aqui também o V de B, né, que temos o V de A e o V de B, que são as duas tensões aí. E aí a gente vai descobrir que multiplicado aqui por 0,055 é igual a 55 volts. Tá bom? Certo? Então, o V de TH, né, a tensão de TH vai ser 132 menos 55, que são os 32, que é a tensão de A menos os 55 aqui, que é para a gente encontrar a diferença de A e de B, né? E aí a gente vai nos deparar com esses 77 volts, que é a diferença aqui de tensão, né, do galvanômetro, né, que seria o V de TH. Então, para fazer aqui o modelo de Norton de Thevenin, é um sistema de transformação de fonte. Eu não vou me ater muito aos detalhes aqui, meio que você pega a fonte você pode pegar a fonte de corrente e transformar numa fonte de tensão, né? E aí o resistor que está em série ele fica em paralelo, que o resistor que fica em paralelo ele fica em série, né? Aí tem aí é uma coisinha simples assim, é tranquilo. E a gente vai obter aqui o nosso modelo de Norton. E outra coisa, aqui pro de Norton a gente tem que pegar a fonte de tensão e dividir pelo resistor que está aqui, que é o 990, e aí esse resistor ele fica em paralelo com a fonte de corrente. E aí a gente obtém o de Norton, e o de Thevenin ele fica assim, né? Basta você deixar em série aqui e multiplicar, né? Pelo R de TH, que foi o que a gente encontrou lá em cima, né? Que seria esse R de TH. Que aí sim ele foi relevante, esses 990 ohms que encontramos aqui, ó, dessa resistência equivalente, né? Do circuito.
Ok? Tranquilo? Então, a gente tem aqui, né, ele pede aqui o que mesmo? Ele estava pedindo o galvanômetro com uma resistência de 40 ohms utilizada para medir a corrente I do circuito. Qual é a leitura do galvanômetro? Ah, beleza. Então a gente vai pegar o galvanômetro aqui, pegar o nosso RGTH, a gente coloca em paralelo com a fonte de corrente que a gente já descobriu antes, que era 77 dividido por 990. Isso no modelo de Norton, né? A gente vai tacar o galvanômetro aqui nesse circuito aberto. E aí a gente vai pegar o I. Aí o I vai ser 77 dividido por 990, que é o próprio a própria corrente da fonte de corrente, e vezes os 990 sobre 990 mais 40, que são esses dois resistores aqui, né? E aí a gente vai descobrir que temos uma corrente de 74,75 mA aqui. E a C, ele pergunta sobre o R de TH, não é mesmo? Ele vai perguntar sobre qual seria a resistência RL inserida nos terminais AB para que a transferência de potência para esta carga seja máxima. Aí a gente tem, isso aqui é mais teórico, né? Aqui a gente pode pegar aqui a potência I ao quadrado vezes RL, eu acho que é um RL, né? Aí seria P igual a V de TH sobre R de TH mais RL, aí isso aqui é apenas dedução de fórmula, que no final a gente vai descobrir que o R de TH menos RL, aí jogando para o outro lado, R de TH vai ser igual, né? E aí a gente, como a gente calculou que o R de TH a gente tinha calculado antes que seria 990, então é isso daí já responde, né? E aí aqui é a fórmula, né? Que, enfim. Então o que falta para a gente é mostrar o circuito funcionando, né? Então a gente pode observar aqui exatamente o que tínhamos identificado aqui nos cálculos. Deixa eu botar aqui de ladinho. Aí aqui a gente tem eu vou aumentar um pouco a velocidade da corrente para a gente observar como que está fluindo aqui a nossa corrente. Então, pelos nossos cálculos, a gente está vendo aqui no próprio galvanômetro, né? Que, na verdade, eu botei um amperímetro no lugar do galvanômetro, porque infelizmente no Falstad a gente não tem. Mas o amperímetro, ele contém um galvanômetro dentro dele, né? Contém um galvanômetro. Então ele consegue medir a corrente. Então a gente tem aqui uma corrente de 74,75, que é basicamente o que a gente tinha encontrado, né? Aqui 74,75 mA, né? Que é o que flui pelo galvanômetro. Não era isso que a gente queria, era isso que a gente queria. Então é basicamente isso, né? O que a gente tinha. Aí teve esse outro circuitozinho aqui que a gente tinha, que foi o do modelo de Norton, que a gente tinha encontrado aqui. Que a gente tem aqui também o 74,75 aproximadamente, né? Nesse caso aqui seria aproximado, né? O Will, ele está dando aproximadamente 74,68 porque 77,990 é uma dízima periódica, né? Se você fizer os cálculos aqui na calculadora de 77 dividido por 990, vai dar algo muito grande. Aí arredondo, quanto mais você botar aqui, né? Ele vai chegar mais perto dos 74,75, né? Vocês viram aí que eu aumentei as casas decimais e chegou aqui no 74,75. E aqui temos aqui a corrente, né? Que encontramos, né? Eu acho que sobre essa questão é isso, né? Será que teria mais alguma coisa para a gente analisar aqui? Não, acho que só isso mesmo. Então, vamos ficar por aqui. Nos vemos na nossa próxima análise de circuito. É isso, valeu, falou.